Bom, a Copa vai ter vários desdobramentos, inclusive na área trabalhista. Por esse motivo, nós pedimos aqui ao Dr. Fernando Zarif, que é advogado especialista em direito trabalhista, para conversar um pouco aqui conosco. Doutor Fernando, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia. Bom, doutor Fernando, e aí? Se o jogo da Copa, o jogo do Brasil, cai durante o horário de trabalho, o que é que pode acontecer? Todo mundo se manda? Não, na verdade não é bem assim não, Heródoto. Na verdade não tem nenhuma lei, não tem nada que obrigue o empregador a dispensar os funcionários em horário de jogo. A gente sabe que culturalmente existe essa tradição das pessoas se ausentarem do trabalho para assistir os jogos, mas obrigação a empresa não tem nenhuma. Então algumas dispensam, outras também acabam criando um ambiente para assistir o jogo dentro do local de trabalho. Agora, então seria uma liberalidade da empresa liberar ou não, colocar ou não um telão para a turma ver o jogo? Exatamente, fica a critério da empresa, né? Liberar para assistir em casa, de repente fornecer, criar um local dentro das instalações, dentro do local de trabalho, para que os funcionários possam assistir, ou de repente até criar algum sistema alternativo para viabilizar aos funcionários assistir esses jogos, né? Como, por exemplo, um esquema de banco de horas, por exemplo, pode servir bem nessa época do ano. Funcionaria esse esquema de banco de horas? Quer dizer, a pessoa recebe uma folga para ver o jogo e depois tem que compensar outro dia? E depois compensa outro dia, exatamente. Então, vamos supor, o jogo leva mais ou menos 2 horas, a pessoa acaba liberando 1 hora antes para dar tempo de chegar em casa. Então, vamos imaginar que naquele dia, dentro do horário de expediente, folgou 3 horas. Então, um outro dia, ou ao longo de outros dias, ela acaba trabalhando esse período para poder compensar o tempo que ficou ausente do trabalho. Por exemplo, folga 3 horas para poder assistir os jogos e depois, ao longo daquela semana, nos próximos 3 dias, trabalha 1 hora a mais por dia. Isso também pode ser feito. Então precisa haver um acordo prévio entre a empresa de um lado e os funcionários do outro. Um acordo prévio, exatamente. Nesse caso, pode até ser um acordo individual, que é aquele acordo celebrado diretamente entre o empregado e o empregador. Mas sim, exige um acordo nesse caso. Agora, Fernando, as pessoas também estão pensando, né? De chegar, por exemplo, para trabalhar, assim, com camisa verde e amarela. Outro dia o nosso repórter aqui, o Rafael Tebas, veio com um chapéu, sabe aquele chapéu do bobo da corte e tal, coisa, tudo mais? Sim. Quer dizer, a empresa pode simplesmente na portaria dizer, não pode entrar desse jeito aqui, não, mesmo sendo o jogo do Brasil. Aí ele comprou até uma vuvuzela para tocar aqui na redação. Vai depender um pouco da política da empresa. A gente sabe que dependendo da área, do segmento, algumas normas, principalmente de vestimenta, são mais rígidas do que outras, né? Dependendo da área de atuação, do setor. Volta naquilo. Dependendo do que já está combinado, daquilo que a empresa exige dos funcionários, ela pode manter isso mesmo para o dia de jogo. O que eu quero dizer assim, se a empresa já tem aquela política que exige uma determinada vestimenta no dia a dia, ela deve manter isso também nos dias de jogos. Mas a gente sabe que Copa, tudo fica um pouco mais flexível, questão um pouco de a tolerância deve ser um pouco maior. E isso não deveria impedir as festas, mas também tudo por tradição, tudo cultural. Nada que realmente obrigue a empresa a liberar qualquer traje desse tipo, camisa verde e amarela, camisa de seleção, chapéu, vuvuzela ou o que for também. Estou tentando chamar a atenção aqui do nosso repórter para isso. Fernando, para te agradecer é o seguinte, isso vale também para o funcionário público ou é outra história? Para o funcionário público, geralmente vai seguir da mesma forma também, dependendo ali do departamento, da repartição, do setor que a pessoa trabalha, aquilo que fica combinado pelos superiores, pela própria instituição, pelo próprio departamento que ele trabalhe. Na prática, acaba sendo a mesma coisa também. Perfeito. Fernando, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil.
Imagina, eu que agradeço, Heródoto. Um ótimo dia. Muito grato. Doutor Fernando Zarif, advogado, especialista, daí, portanto, então, as explicações claras, simples. Haja vista que o Brasil vai jogar, esperamos que o Brasil, logicamente, passe para as quartas de final, semifinal, final, etc. E alguns desses jogos caem durante a semana. Vamos ver o que vai acontecer.